Há várias décadas, portais misteriosos começaram a surgir por todo o mundo e com eles os humanos despertaram poderes misteriosos que utilizam para enfrentar os monstros destes portais, e esses humanos são conhecidos como caçadores. E dentre eles temos Sung Jinwoo, o caçador mais fraco da humanidade, sendo o caçador de rank E, que apenas lutava para sustentar sua mãe Akamada e irmã mais nova, e para piorar, os poderes dos caçadores não mudavam após o despertar, mas durante uma raid em uma dungeon dupla, Sung Jinwoo foi abençoado ou talvez amaldiçoado com a habilidade de subir de níveis, como se estivesse em um jogo, e conforme se fortalecia durante as batalhas, ele obteve a receita do Elixir da Vida, que dizia ser capaz de curar qualquer doença, e graças à sua classe Monarca das Sombras, agora ele era capaz de controlar os Soldados das Sombras. E bora deixando aquela inscrição para comemorarmos o retorno de Solo Leveling. Não acho nada mais justo que comemorarmos batendo nossa meta de 40 mil inscritos, né? E aliás, não esquece de curtir e comentar bastante pra não perder os próximos episódios, porque esse começo o Jinwoo ligou o hack no talo. Mas enfim, bora pro anime. Dina fica surpresa ao ver seu irmão Sung Jinwoo de social e se pergunta se as pessoas mudavam tanto assim, e no corredor as garotas se derretiam por ele, fazendo Dina questionar se ele não queria que ela o apresentasse a alguém, mas Jinwoo adverte sua irmã e em seguida ele começa a conversar com sua professora, que diz que Dina era uma excelente aluna e com certeza iria ser aceita no curso de medicina, mas tinha algo que a incomodava, deixando Jinwoo curioso. Então ela questiona se caso Dina desperte, ele a deixaria ser uma caçadora, o que Jinwoo nega, assim como a professora imaginava, mas com o risco de estar pedindo muito, ela o diz algo. Então mais tarde, Jinwoo encontra uma garota que lembra ter participado de uma raid junto com ele, e Jinwoo pergunta se ela conhecia a garota do celular, fazendo Song Ye perceber que ele era o irmão de Dina, e diz que não fazia ideia do que a professora o falou, mas ela não pretendia retornar à escola ou deixar de ser caçadora, e Jinwoo responde que como rank E, ela não conseguiria sobreviver disto, e apesar de ter ganho muito dinheiro na equipe deles, isso foi mero acaso, mas a menina manda ele ir embora, afinal, ele também era um rank E. Filho, o pai tá com o hack até o talo, mas claro que ele não vai dizer isso, né? Enfim, Jinwoo responde que não veio pedir que ela saia, e sim que o acompanhe. E enquanto isso, Yojin-Chu dava as boas-vindas ao caçador Wang Dong-Su, que diz que não considerava esse lixão o seu lar, mas estava surpreso pelo gerente da associação de caçadores ter vindo recepcioná-lo pessoalmente, apesar de não estar planejando ficar por muito tempo, fazendo Yojin-Chu questionar se ele veio encontrar aqueles dois, e Wang Dong-Su manda ele parar de fazer perguntas tolas, fingindo que não sabia o que ele pretendia fazer com eles dentro de uma dungeon, e primeiro iria pegar o rank E, ou talvez ele seja idiota o bastante para tentar impedi-lo. Mas vamos até Choi, que contava a Go, o presidente da associação, sobre os corpos das formigas de asas que caíram no mar, e por enquanto, aqueles monstros podiam voar apenas distâncias curtas, mas não sabia o que aconteceria no futuro. E voltamos a Jinwoo, que cumprimenta An e Hyun, que ficam felizes por reencontrá-lo, e Sung pede desculpas por incomodá-los, mas eles não se importavam com isso, e aliás estavam surpresos por ele ter dito que queria participar de um treinamento, e pergunta se seria para aquela garota, o que Sung confirma, e An explica que esse seria um portal de rank C, e aquele seria Kenshu, um tanque de rank A que seria o líder da incursão dos caçadores mais novos, assim como ele, que ficou irritado ao saber que Sung iria acompanhá-los, e Kim estava indignado por ter que cuidar de um bando de rank E, fazendo Sung notar que a equipe era composta por vários ranks B e 2C, o que seria um problema, já que esperava que a garota desistisse ao ver que as raids podiam ser brutais, mas se concluírem rápido demais, teria o efeito reverso, e de qualquer modo, eles entram no portal junto ao grupo, mas Sung nota algo de errado, e fica em choque ao perceber o que estava acontecendo, então agarra a garota e atravessa a cabeça pelo portal que agora estava vermelho, para ordenar que chamem a equipe de ataque principal, e ao receber a notícia que o portal Rank C se tornou um portal vermelho, Beck fica em choque, enquanto o grupo era mandado para um lugar cheio de neve. Todos ficam confusos com o que tinha acontecido, e Sung explica que os portais vermelhos eram diferentes dos normais, e ao passarem por ele, você era levado a uma dungeon isolada do mundo externo, e até o chefe ser derrotado ou que um
Dungeon Break ocorra, não era possível sair ou receber ajuda. E além disto, os monstros deste local eram mais fortes que o normal e um dos caçadores acaba sendo eliminado por uma flecha de gelo. E quanto a Song Ye, ela foi salva por Jinwoo e os caçadores notam que o ataque veio dos elfos de gelo, que estavam escondidos na floresta, e Sung pensa que a maioria das pessoas não teria os notado. E além disso, eles foram atrás dos elfos mais fracos, e se fosse há 2 meses atrás, isso iria incluí-lo. E com a saída dos elfos, Song Ye pergunta o que eles eram, e Sung explica que apesar de serem elfos, os caçadores os consideravam demônios, os eliminadores de gelo. E em seguida, quem chama a atenção de todos, porque o portal vermelho significava que enfrentariam inimigos rank B ou superior sem nenhum suporte externo, então para sobreviver eles teriam que obedecer o caçador de rank mais alto. E como nem mesmo ele poderia eliminar todos sozinho, seria melhor eles se separarem em 2 grupos, fazendo Sung perceber o que ele estava planejando. E Kim continua falando que quem quiser sair vivo deveria segui-lo, mas quando um caçador diz que iria com ele o empurra e diz que ninguém de rank C ou abaixo deveria acompanhá-lo, e claro que isso incluiria Sung. Afinal, cada dia que passava na dungeon era equivalente a 1 hora do lado de fora, então poderia levar vários meses para saírem da dungeon por derrotarem o chefe ou por uma dungeon break, então deviam cortar o peso morto. Mas Park Hye-jin se oferece para se juntar a eles, o que Kim concorda e a chama de idiota por ter pena daquele grupo, mas a garota sussurra pra Sung que Kim nem percebeu aquela flecha, enquanto ele a segurou com as mãos, então apostava que ele não era rank E e talvez seja de rank A ou superior. E Kim os diz que iria pelo campo aberto e Sung responde que iriam pela floresta. E ao se separarem, Kim mostra as marcas dos ursos de gelo nas árvores da floresta e estavam praticamente deixando aquele grupo para serem eliminados. E começa a se perguntar o motivo de ter pensado que aquele rank E seria o líder, já que tinha um rank B e C junto com ele. Mas a chegada dos ursos os deixam em alerta e Kim bloqueia o golpe do primeiro e o elimina facilmente. Mas enquanto isso, Redin alertava o seu grupo que seria melhor mudarem a direção, já que essas marcas mostravam que a área era dos ursos de gelo. Mas Sung responde que por esse motivo que vieram nessa direção, afinal se ali era o território dos ursos, então eles eram as únicas coisas que precisavam se preocupar, o que era muito melhor do que terem que lidar com inimigos inteligentes como os elfos de gelo. E dito isso, seria melhor eles colocarem esses casacos, já que estava muito frio, deixando todos surpresos por ele estar usando magia de invocação, principalmente porque os ranks altos só podiam armazenar 2 ou 3 itens de nível baixo. Mas de qualquer modo, eles colocam os casacos e Song Ye pergunta o que o moço era. Cheater safado, é isso que ele é, mas enfim, Jinwoo faz carinho em sua cabeça e responde que como a trouxe, era o seu dever mantê-la a salvo, mas seria melhor se ela não o fizesse perguntas, e o mesmo valia para os dois. E em seguida surge um urso enorme, fazendo Sung mudar sua classe. E enquanto isso, Beck, que estava diante ao portal, dizia que se tiverem sorte, alguns caçadores de rank A e B voltariam vivos, então todos iriam depender de Kim. Mas um homem avisa que tinham mais alguém na equipe. Essa pessoa que o chamou a atenção seria o caçador Sung Jinwoo, que ele suspeitava ter passado por um segundo despertar, apesar de ser rank E, deixando Beck surpreso. E em seguida, Dong-soo chega e cumprimenta Beck, que pergunta o que ele fazia nesse lugar, e Dong-soo questiona o motivo do lixo de um rank E estar dentro do portal da guilda do Tigre Branco e fica irritado por ter vindo atrás de Sung Jinwoo, que se enfiou em um portal vermelho. Afinal, queria pelo menos ter visto o rosto daquele maldito que iria virar ração de monstro, fazendo Jinchoo reconhecer que Sung era sortudo, afinal nem mesmo Dong-soo poderia alcançá-lo em um portal vermelho. E voltamos a Sung, que tinha eliminado os ursos com seus punhos, e em seguida o grupo começa a comer a carne deles, e Song Ye admite que estava surpresa, que mesmo depois de tantas lutas, Sung ainda saiu para se exercitar, e quanto a Sung, ele estava diante a toca dos ursos, e ordena
ordena que as sombras ergam-se para uma luta equilibrada e acompanhado de uma trilha sonora insana, nós temos o primeiro trabalho das sombras que dizimam os ursos sob a ordem do monarca. E Sung nota que as sombras eram compostas por artilharias de alto poder de fogo e infantarias que regeneravam rapidamente, o que superava suas expectativas. Apesar de drenarem sua mana rapidamente, mas um urso enorme surge, e Sung nota que aquele devia ser o líder do bando, e quanto às suas sombras, eles acabam levando a pior e são dizimados, drenando a mana de Sung por completo. E por esse motivo, ele ordena que Ygritte entre em combate. Nosso general não dá nenhuma chance pro urso, e com sua velocidade e força avassaladora, Ygritte coloca o urso de joelhos, pra assim arrancar a sua cabeça, e de joelhos diante a Jinru. Ele nota que se naquele dia Ygritte tivesse lutado com sua espada o tempo todo, ele teria sido eliminado, e mesmo em seu nível atual, talvez Ygritte ainda seja mais forte que ele. Mas enquanto isso, o grupo de Kim era dizimado pelos elfos de gelo, e revoltado, Kim diz que iria se juntar à elite da guilda Tigre Branco. Então não era pra isso acontecer com ele, mas os elfos não mostram nenhuma misericórdia e fazem Kim correr gritando de medo, enquanto um dos elfos o observava correndo pra floresta. Depois da derrota dos ursos, Jinru ordena que eles se ergam e adquirem mais sombras ao seu exército, mas enquanto isso, Hwang questionava o que Sung fazia na equipe de ataque sem ser do Tigre Branco. Yan responde que ele era um conhecido seu que queria observar uma raid de rank C, mas Hwang o segura pelo pescoço e questiona se ele realmente queria continuar brincando com sua cara, afinal ele sabia que ele sempre teve talento pra farejar novidades interessantes, mas Baki agarra o seu braço e ordena que o solte, fazendo Hwang questionar se ele achava que podia dá-lo ordens, deixando An em choque com a pressão que os dois estavam emitindo, e pra piorar, se ninguém intervisse, iriam ter uma batalha de ranks S, e os dois causam uma explosão com a colisão de seus socos. Bora pro anime. E enquanto isso, Kim estava em choque por se depararem com os ursos eliminados e se questiona se aqueles Rank E fizeram aquilo que ele não acreditava. Então deve ter sido os eliminadores de gelo e retorna à floresta. Mas voltamos ao lado de fora do portal, onde Wu segurava o soco dos dois. Ele os agradece por terem se contido, senão teria perdido seus braços, e Wu diz que não entendia o interesse que ele tinha em Sung, porque há 2 meses atrás ele reavaliou pessoalmente e confirmou que Sung ainda era de rank E. E além disso, seu irmão foi eliminado lutando contra um monstro mágico, o que Hwang não acreditava, e apostava que quem o eliminou foi aquele riquinho da construtora, e Wu pergunta por que ele continuava atrás de Sung e se acreditava nisto. E Hwang responde que era só uma desculpa porque podia eliminá-lo, mas ele reconhece que Sung era um cara de sorte e se retira, enquanto An pensava que ninguém compreendia o poder de Sung e apostava que ele seria capaz de retornar com vida. Mas voltamos ao portal, onde Kim fica indignado ao se deparar com os rank baixos vivos, e pra piorar, ainda tinham equipamentos para o frio e comida, e começa a gritar, os culpando por sua equipe ter sido completamente eliminada. Afinal, deviam ter dito que tinham suprimentos, então iria fazê-los pagar por isto, mas Sung enterra sua cara na neve, o arremessando pra longe, e diz que ele estava tentando culpar outras pessoas pela perca de seus companheiros, e pra piorar, ainda trouxe problemas, então era melhor eles pararem com a furtividade, porque sua aura era muito forte pra passar despercebido, fazendo os eliminadores de gelo surgirem com seu líder, que admite que estava surpreso por alguns vermes estarem se saindo bem, deixando todos confusos, com Sung conversando com um monstro em outra língua, e ele percebe que talvez isso seja coisa do sistema, e o líder diz que como ele os entendia, isso seria rápido, já que seu amigo o informou que um dos humanos era forte e desejava lutar contra ele, mas Sung o elimina em segundos, fazendo o líder se interessar por ele. Sung o ataca, mas ele bloqueia seu golpe e questiona o motivo dele estar fingindo ser um humano, mas parece que ele não tinha entendido, então o explica que eles tinham uma voz na cabeça que os mandava eliminar humanos, mas não falava nada sobre ele, fazendo Sung se perguntar se era semelhante ao sistema, então talvez a voz não os direcione
Sung contra ele por ser um jogador, e o líder diz que não tinham por que lutarem e deviam lidar de forma sensata, então se ele os entregar os humanos, o deixariam em paz. Mas Sung questiona quem eles eram e por que eliminavam os humanos, mas quando o elfo o responde, ocorre um pequeno glitch chamando a atenção de Sung, principalmente pelo elfo ter feito sua proposta novamente como se fosse a primeira vez, fazendo Sung se questionar o que tinha acontecido e nega sua proposta. Então o elfo diz que, como ele podia ver, estavam em maior número, mas Sung questiona se era verdade e invoca o seu exército de sombras, deixando os caçadores sem entender o que era aquilo. E dessa forma os dois exércitos começam uma batalha feroz. Os elfos até tentaram atacar os humanos, mas Sung pegou sua flecha e os eliminou, e enquanto lutava contra o chefe, ele admitia que dava pra ver que ele era mais forte que ele, e até mesmo lutando ao lado de Ygritte não seria fácil. E aliás, os soldados comuns não fariam diferença, então precisava de uma força de combate mais forte, mas o chefe dos elfos se apresenta como Baruka e os dois continuam em uma batalha frenética em pé de igualdade, e Baruka diz que fazia tempo que não lutava dessa forma e acaba sendo golpeado pelos magos de Sung, mas Kim acaba acordando e se questiona o que tinham acertado, e ao ver Sung Jinwoo, ele é tomado pela raiva e corre em direção a ele, decidido a eliminá-lo, assim como Baruka, que diz que até os humanos o odiavam, mas uma forte nevasca encobre Sung, e Baruka diz que isso era inútil, mas uma nova sombra surge diante a ele. E vamos voltar a algum tempo, onde ao ver Kim, Sung diz que já imaginava que ele faria isto, e Ygritte quem subiu aquela nevasca para assim eliminar Kim e torná-lo uma nova sombra. E na atualidade, Sung o nomeia como Iron, que usa sua habilidade para provocar o inimigo, e sua defesa parecia impenetrável, mas Baruka nota que ele era muito lento, e enquanto isso, Song Ye perguntava se as batalhas de caçadores eram sempre assim, e Park questiona se ela realmente achava que ainda seria uma caçadora se fosse desse modo, e o garoto comenta que isso até parecia um sonho, mas Baruka diz a Sung que isso o deixava tão satisfeito que queria que Ygritte e ele também o enfrentassem, e desse modo os dois entram na batalha, fazendo Baruka delirar, mas Iron continua o provocando, e com o decorrer da batalha, Sung consegue uma brecha para golpeá-lo e fica surpreso que mesmo em meio a tudo isso, ele conseguiu evitar um golpe fatal, e Baruka responde que ele estava o subestimando, e Sung admite que ele era realmente forte, ao contrário de seus soldados que tinham sido dizimados, deixando Baruka furioso, porque duvidava que seus peões valham algo sem ele, e Sung arremessa sua adaga, fazendo Baruka dar risada, por ele ter soltado sua arma, mas com sua habilidade, Sung faz sua adaga retornar, surpreendendo Baruka, além de quebrar a sua arma, e em seguida, Iron prende Baruka em seus braços, para que os magos o atinjam com magia de fogo, mas Baruka quebra a sombra de Iron, e questiona como ousavam fazer isto com ele, mas Sung diz que já era tarde e acerta um golpe em Baruka com sua furtividade, e o diz que este era o seu fim, mas Baruka tenta resistir, e Iron o esmaga com seu martelo gigante, eliminando o monstro. E com o fim da batalha, Iron continua esmagando, deixando Jinwoo sem acreditar no que estava vendo. Ele manda ele se controlar, o que Ygritte concordava, e junto aos magos, Iron comemora a vitória, mas finalmente Sung se junta aos outros, e diz que tinham acabado, e aliás já podiam partir, fazendo eles comemorarem pelo portal ter surgido, mas Sung ainda tinha algo a fazer. Enquanto isso, An aconselhava que o líder descanse, afinal já se passaram uma semana dentro do portal, mas Bak responde que enquanto estiver membros de seu clã no portal, ele não deixaria o local, e todos são surpreendidos pelo portal ter voltado a ser azul, e Bak diz que sabia que Kim iria conseguir, mas fica surpreso ao ver outras pessoas saindo, e em seguida Sung e Song Ye saem do portal, o que An sabia que iria acontecer, e quando o portal se fecha, Bak pergunta o que aconteceu com os outros e se questiona o que aconteceu lá dentro para apenas os de rank baixo terem voltado, e pede que Sung responda algumas perguntas, mas Sung diz que já teve um dia cheio e recomenda que pergunte aos membros de sua guild, então Bak tenta intimidá-lo e segura o seu ombro, dizendo que 6 membros de sua guild desapareceram e cabia a ele descobrir o que aconteceu, mas Sung não cede a sua ameaça e responde que apesar disso, ele quem salvou os 2 que sobreviveram, então cabia a ele
mostrar um pouco de gratidão e ao ver o seu olhar, Bak decide pedi-lo desculpas. Afinal, ele estava certo e reconhece o seu erro, então com a saída de Sung, ele pergunta a Park o que aconteceu com aquele caçador que não parecia sociável e ela responde que depois de derrotar o chefe, ele ficou de mau humor. E Yeon comenta que talvez ele esteja no ápice da exaustão porque não era uma má pessoa, e Bak-woo diz que deveria levar aquele homem pra guilda a qualquer custo. E depois de deixar Song em casa, ela o agradece e diz que iria continuar contando com ele, deixando Sung confuso. Ele volta a dirigir e pensa que essa adaga foi a única coisa interessante que tinha conseguido, e talvez o nível de Baruka deva ser extremamente alto para suas 3 tentativas para extraí-lo terem falhado, o que era péssimo, e além disso, essa foi a 3ª vez que eliminou alguém. Mas vamos ao dia seguinte, onde Jinwoo se junta a ele. Sung pede que ele pegue alguém no caminho, então Song-hye o agradece por terem a buscado. E Jinwoo fica em choque e confuso com o papo estranho dos dois sobre terem voltado de madrugada e ela estar exausta, além de mal ter conseguido dormir e estar chamando Jinwoo de uma forma tão íntima. Jinwoo fica em choque ao ver as sombras acabando com os monstros, e Jinwoo lembra que essa era a primeira vez que ele estava vendo sua habilidade. Depois da batalha, eles começam a extrair as pedras essenciais. Jinwoo até pede que ele o deixe cuidar disso, mas as sombras o ajudam. E enquanto isso, um caçador ficava apavorado ao ver um homem que o diz pra ter calma, afinal seus amigos só estavam inconscientes. Mas não adiantaria explicar, já que ele não conseguia falar inglês igual ao caçador, mas ele consegue falar que era um humano e queria voltar pra casa. Depois da batalha, Sung e Jinwoo vão comemorar por completarem as dungeons necessárias para fundarem a guild, e Jinwoo agradece porque graças a ele conseguiram fazer isso em segurança, e agora poderia negociar com seu pai a respeito da guild. E pergunta o que Jinwoo faria em seguida, e ele responde que precisava viajar, então iria sumir por um tempo, e Jinwoo diz que ele podia falar se o achava um pé no saco, e além disso não iria mais incomodá-lo, fazendo Jinwoo questionar se ele já estava bêbado, e Jinwoo comenta que tinha um irmão 10 anos mais velho que nunca gostou dele e nem agia como um irmão, enquanto ele, que não o conhecia, salvou sua vida e o ajudou, o que o fez desejar que Jinwoo quem fosse o seu irmão mais velho. E com um sorriso, Jinwoo serve seu sake pra Jinwoo e diz que a partir de agora iria considerá-lo seu irmãozinho, deixando Jinwoo emocionado. Mas enquanto isso, 2 agentes conversavam sobre o homem confinado, que dizia ser um caçador estrangeiro que ficou preso em um portal durante 10 anos, e em algum momento ele achou uma saída que o levou a um portal americano. Um fato inédito, mas como ele não falava inglês, eles estavam aguardando um intérprete que seria o caçador Rank S Hwang, já que existia a possibilidade dele ser um monstro mágico, e aliás, aquele homem dizia se chamar Il Hwang Sung. Mas voltamos a Sung Jinwoo, que depois de se despedir de sua irmã, retorna ao portal onde enfrentou os Cerberus, quando estava no nível 20, mas agora com seu nível 3 vezes mais alto, ele entra na torre onde uma missão é iniciada, com o objetivo de coletar 10.000 almas dos demônios que vagam no castelo, mas ele ainda permanecia focado em seu objetivo, então não importava se precisava coletar 10 ou 100.000 almas para salvar sua mãe. E enquanto isso, Jinwoo conversava com o pai sobre assumir a guild, afinal ele achava que o plano do irmão de trazer alguém de fora para comandar a guild traria riscos para a empresa, e o pai questiona se Sung Jinwoo era o nome de seu caçador que esteve em 3 incidentes, o da dungeon dupla, a eliminação da equipe de Dong-suk em uma raid e um incidente com um caçador do governo que eliminou os condenados. E em todas essas situações ele saiu vivo, sem falar que também participou de todas as raids em que Jinwoo estava, fora o incidente com o portal vermelho onde ele salvou os membros da guild Tigre Branco, o que mostrava que Jinwoo apenas conseguiu sua licença de mestre da guild com sua ajuda, e mesmo assim estava pedindo para que ele o entregue à guild, e Jinwoo responde que mesmo assim queria que ele deixe a guild Yojin em suas mãos, o que seu pai concorda, mas apenas com a condição de trazer Sung Jinwoo para o lado deles, já que a guild Tigre Branco estava tentando convocá-lo após o incidente com o portal, o que Jinwoo concorda. Enquanto isso, Jinwoo, que estava em uma pilha de corpos de demônios, notava que não podia extrair suas sombras, mas pelo menos conseguiu a permissão de entrar no próximo andar, mas como era muito longe, ele invoca o líder dos ursos de gelo, que nomeia como tanque para levá-lo. Enquanto isso, algumas meninas admiravam Rain e lembrava da conversa com o mestre da
guilda, onde a associação ordenou que não divulgassem as informações das formigas voadoras para o público, senão causariam pânico, então deviam aproveitar para se tornarem mais fortes, mesmo sendo a guild mais forte do país. Mas voltamos a Jinru, que continua eliminando os demônios, e apesar de ter ficado com medo de ser uma dungeon de rank S, esses monstros pareciam estar no rank B, e a cada andar eles se tornavam mais fortes, o que o ajudava a subir de nível rápido. E se o castelo demoníaco for como a torre original, então devia conter uns 100 andares, e se questiona o quão forte seria quando chegasse no último andar, e até quando as suas provisões iriam durar, já que isso virou uma batalha contra o tempo. E ao atingir as 10.000 almas do andar 50, ele se depara com um demônio de nome vermelho. Mas vamos até Anki, diz a sua companheira que a irmã de Sung o avisou que ele estava viajando, mas ele sabia que o seu último registro foi no centro de uma cidade, deixando a menina surpresa por ele saber disto. E quanto a Jinru, o seu exército inicia o combate contra os monstros, enquanto ele pensava que agora que tinha muitos pontos de inteligência, podia invocar mais soldados, além de mantê-los por mais tempo, o que tornava as batalhas mais fáceis, mas ele acaba sendo surpreendido pelo demônio vermelho que surge de repente diante dele. Mas Jinru consegue desviar e o arremessa para longe com um soco, fazendo o monstro urrar, e Jinru nota que isso era como a batalha contra os Cerberus. Ele pega o escudo de Iron e segura os golpes contínuos da criatura, e ao achar uma brecha, ele parte para cima do monstro, que consegue revidar o ataque, fazendo Jinru se questionar se aquilo conseguia prever seus movimentos. Jinru continua desviando dos ataques do monstro, que eram muito rápidos, até montar um plano, e dessa forma ele o atrai até um prédio onde ele consegue escalar, e com um golpe vindo de cima, ele elimina o demônio e recebe o item madeira purificada do porrete de Vulcano, um galho cortado da árvore do mundo, o primeiro item para o elixir da vida. Mas vamos até Huang, que dizia a Yu Huang que soube que ele era um monstro mágico que podia falar, mas Yu Huang responde que não era um monstro e se precisar poderiam fazer um teste de DNA, mas Huang manda ele calar a boca porque estava irritado por terem adiado sua diversão, além de terem escrito esse monte de baboseira. E o Huang o pergunta o quanto a humanidade aprendeu sobre os portais e monstros mágicos, já que as dungeons, portais e monstros eram apenas a ponta do iceberg. Afinal, o poder capaz de provocar a catástrofe suprema tinha despertado, e apenas podia os dizer isso, já que seu objetivo era evitar essa catástrofe. Mas Huang responde que existiam vários caçadores no mundo, então só precisavam juntar alguns, e Yu Huang responde que isso não iria adiantar porque eles seriam devorados e usados contra eles. Mas Huang o ignora e diz que não era todo dia que viu um monstro mágico com nome próprio e com esposa e 2 filhos. E com um sorriso, ele questiona se ele lembrava o nome de seu filho, e o Huang responde que se chamava Jinru e questiona o motivo dele estar com esse olhar assassino, fazendo Huang emitir uma pressão. Ele diz que não iria responder suas perguntas, mas com relação ao seu filho, ele não estava mais vivo, e se tiver algo a dizer a ele, iria falar quando se encontrarem no outro lado, deixando Yu Huang furioso. Enquanto o exército de Jinru avançava e diante a um monstro, ele nota que ele ficou espantado com a força de seus soldados, e ao eliminá-lo, ele diz que até mesmo os zumbis podiam sentir medo. Mas voltamos à cidade, onde os bombeiros se mobilizavam em um prédio destruído. Os agentes estavam espantados porque sempre disseram que a batalha entre 2 ranks S podiam mudar a paisagem de um lugar, devastando tudo ao redor. E isso só não foi pior porque Huang foi derrotado em um instante. E quanto a Jinru, ele decide parar no andar 75, agora que não tinha mais comida, e apesar de ainda ter um longo caminho, ele conseguiu vários itens importantes, e como ainda tinha mais um slot, isso significava que ainda faltava um chefe. E apesar desse orbe da avareza não ser útil para ele, ainda poderia fazer seus soldados usá-lo para duplicar seu poder de fogo. E além disso, ele também conseguiu escolher a caixa de loot aleatório amaldiçoado, que o deu uma chave como tinha imaginado. Mas a única informação que tinha era que os detalhes seriam revelados quando as condições forem atingidas. Mas o que ele realmente queria era o elixir da vida, e após derrotar o chefe do andar 50 e 75, ele conseguiu 2 partes de 3 para criá-lo. E em breve sua mãe ficaria melhor, então da próxima vez que retornar, ele iria concluir a torre. Agora que faltava apenas o sangue purificado do Monarca das Sombras para criar o elixir da vida, Jinru decide deixar de esconder o seu poder, passando por uma reavaliação
de rank, para deixar de ser um rank E, afinal precisava ficar forte o suficiente para dominar o castelo demoníaco, e essa era a única forma para entrar em raids avançadas. Kechu liga para Baki e o avisa que Sung estava reavaliando seu rank, fazendo Baki sair correndo, enquanto Jinru era reavaliado, mas ao tocar o cristal a máquina dá erro. Deixando a menina confusa, ela pede a ajuda de seu chefe e ele fica em choque ao dizer que o poder mágico de Jinru era superior ao que a máquina podia avaliar. Então isso significava que ele era o 10º rank S do país. E vamos até Wu, que dizia a Choi que o relatório sobre a evolução das formigas ainda vai demorar, o que Choi compreende, principalmente com os fatos recentes como o Portal Vermelho, e questiona se Wu sabia quem era a pessoa fora da guilda do Tigre Branco que derrotou o chefe da raid, mas Wu responde que não tinha detalhes, o que Choi compreende, mas um pequeno tumulto na entrada do prédio chama a atenção dos dois, que imaginam que alguém obteve um rank alto na avaliação. Então eles vão checar e se deparam com as pessoas agitadas comentando sobre o 10º rank S, e o chefe pede que Jinru retorne em 3 dias para checarem com outro equipamento, e a entrada de Choi chama a atenção de todos, e Jinru sabia que aquele era o maior especialista em magia de fogo, o caçador conhecido como a arma mais poderosa, o completo oposto de seu antigo apelido, e ao notar sua aura, Choi compreende a agitação e se apresenta como representante da guilda dos caçadores, e caso não tenha decidido em qual guilda entrar, ele gostaria de conversar, mas Jinru responde que estava ocupado, surpreendendo a todos por ele ter esnobado um mestre da guilda de caçadores, e com sua retirada, Choi pergunta a Wu se ele tinha se apresentado como Choi da guilda de caçadores, o que Wu confirma, fazendo ele admitir que talvez tenha ficado um pouco convencido, mas a chegada de Baki chama sua atenção, principalmente pelo escritório do Tigre Branco não ser longe dali, mas mesmo assim ele estava sem fôlego por ter vindo correndo. Então com certeza a pessoa de fora do Tigre Branco que fechou o Portal Vermelho seria aquele homem, e ao notar sua presença, Baki pensa que Choi era a pior pessoa para ficar sabendo disto. E com o anoitecer, Jinru visita sua mãe no hospital e promete que em breve iria conseguir acordá-la, e ao sair ele se depara com Wu, que admite que achou que seus olhos eram melhores para essas coisas, afinal o seu trabalho era observar os caçadores e punir quem infringia a lei, fazendo Jinru questionar se precisava ser vigiado, o que Wu nega e responde que alguém queria conhecê-lo, e ao se virar, Jinru fica surpreso ao ver o presidente Go, que o parabeniza por sua avaliação como rank S, e sobre a reavaliação em 3 dias se tratava de mera formalidade, porque ao ser confirmado como fora dos padrões, você já era considerado rank S, e a espera servia apenas para permiti-los fazer contato com pessoas como ele, porque apesar do alcance que tinham, a associação possuía poucos caçadores qualificados, afinal em termos de pagamento ou fama não tinham como competir com as grandes guilds, e o diretor Wu de rank A era um dos caçadores com maior nível dentre eles, então seria extraordinário se Jinru se juntasse à associação, e caso aceite, ele iria garantir que receba uma posição de destaque, fazendo Jinru questionar o motivo, e Go responde que atualmente os maiores defensores da nação não eram do governo, e o núcleo disso era formado pelas 5 maiores guilds, que se mantinham num impasse delicado, e se ele se juntar a qualquer um deles, o equilíbrio entraria em colapso, e a associação de caçadores era a 6ª potência que as mantinha em xeque, o que era crucial para esse país, e ele tinha o poder para isto, e talvez algum dia possa ser capaz, fazendo Jinru pensar que era uma ótima proposta, principalmente pela influência de Go junto à imprensa e o governo, e sem falar que ele era um caçador incrível, e o primeiro rank S a despertar no país com um poder mágico avassalador, e seu porte físico tornava impossível de acreditar que ele tinha mais de 80 anos, e apesar do seu esforço para subir de nível, Go estava no mesmo patamar que ele, então se aceitar a proposta, a sua vida certamente mudaria, mas ele decide recusar a oferta, fazendo Go pensar que ele era mais um que apenas queria saber de dinheiro, mas Jinru responde que queria lutar, afinal o seu lugar era nas dungeons, deixando Go surpreso ao notar que seu olhar não era de quem estava mentindo, e se questiona há quantos anos não tinha essa sensação, e talvez se fosse 10 ou 20 anos mais novo, poderia ficar
ao seu lado. O cara conquistou o velho da lancha. Enfim, Go diz que não iria insistir e se despede de Jinru, e com sua saída, ele pede que Woo cancele todos os seus compromissos, porque não queria que nada estragasse essa sensação, e o convida pra beber pra esquecer o novinho bolado, com certeza. E quanto a Sung, ele dizia que a associação lidava principalmente com as dungeons de rank D e E, mas ele precisava se tornar mais forte o mais rápido possível pra curar sua mãe. Enquanto isso, o Hwang acordava todo enfaixado no hospital, onde o subchefe o pergunta se aquele Yu Huan era realmente um monstro mágico, e Hwang questiona se aquilo parecia humano pra ele, porque ele tinha certeza que era um monstro. Então o subchefe pede que ele retorne quando melhorasse, já que o centro de comando estava atrás dele, apesar de ter certeza que não iriam conseguir conter alguém que o derrotou, fazendo Hwang lembrar da surra que levou de Yi Huan, que o avisou pra ficar longe de sua família, porque nem mesmo a morte o salvaria dele, deixando Hwang furioso com aquela derrota humilhante, mas como sabia onde ele estava indo, ele apenas iria precisar de um artefato pra acabar com ele. Só digo uma coisa, foi amassado pelo pai e agora vai ser amassado pelo filho também, fica esperto, hein? Mas enfim, bora pra Jinru, que estava pesquisando algumas relíquias, e em termos gerais, elas eram criadas pelos homens, e eram equipamentos de alto nível e podiam ser encontrados em vários leilões online, mas custavam muito dinheiro. E pra piorar, nada chamou sua atenção, afinal ele queria seu equipamento perfeito antes de voltar ao castelo demoníaco. Ele até pensou em vender o orbe da avareza, que dobrava o dano causado por magias, ao contrário dos equipamentos do leilão, que apenas melhoravam um status em 20 ou 30%. E apesar de ter a possibilidade de conseguir um alto valor, isso iria gerar vários questionamentos sobre como um Rank E conseguiu algo assim, mas um registro de uma entrada em um portal Rank A explicaria a situação. Porém, ainda não poderia participar de uma raid deste nível, mas um anúncio de emprego como minerador e um portal Rank A chama a sua atenção. Mas vamos ao dia seguinte, onde Go dizia que a foto do registro de Jinru era completamente diferente e questiona se ele poderia ter escondido seu rank, o que Woo não acreditava, afinal ele tinha vários registros de ferimentos graves, fazendo Go admitir que era impressionante que ele tenha resistido por tanto tempo. E Woo diz que ele tem bancado o tratamento do sono eterno da mãe e os estudos da irmã, além de sustentar a família sozinho, fazendo Go admitir que ele era muito dedicado. E Woo comenta que ele se juntou à equipe de raid da guilda de caçadores, fazendo Go pensar que, apesar de suas palavras, ele foi atraído por um contrato lucrativo. E Woo responde que Jinru se juntou à equipe de mineração, o que deixa Go confuso. E enquanto isso, Jinru estava diante ao portal de Rank A, onde a equipe de ataque cuidava dos monstros mágicos e a equipe de mineração coletava os cristais de mana na dungeon, e a equipe de coleta retirava as carcaças dos monstros, e apesar da equipe ser grande, ainda era muito lucrativo. E dentro do portal, Choi dizimava as criaturas com sua magia de fogo e aconselha que a senhorita do olfato sensível tenha cuidado com o cheiro dos animais queimados e com a saída deles da dungeon. Jinru admite que Choi era realmente forte por sair sem nenhum arranhão daquele portal, e além disso, aquela era a vice-mestre da guilda de caçadores, a nona caçadora de Rank S, Chai Hain, a bailarina que ele achava incrível e se pergunta quantas pessoas do mundo tinham uma aura com a dela. Chai começa a procurar por algo e se pergunta o que era aquilo, afinal sentiu algo extraordinário, como se o presidente Go estivesse por ali, apesar de não ter mais nenhum vestígio, fazendo Jinru admitir que ela era mais afiada do que pensava. E com isso, ele entra no portal junto à equipe, onde sente o poder mágico do chefe da dungeon, e com certeza ele era mais forte que Vulcano e Metos do castelo demoníaco, fazendo ele admitir que queria descobrir esse poder, mas os comentários reclamando sobre o chefe ter contratado um Rank E chamam sua atenção. Afinal, não importa onde esteja, os Rank E sempre seriam tratados desta forma. Um homem até tenta intimidá-lo, mandando deixar de corpo mole, mas o olhar de Jinru o faz tremer de medo e se questionar se ele realmente era de Rank E, assim como seus companheiros que o vêm trabalhando freneticamente. Talvez o Sr. Sung seja um presente de Deus para os peões. E com o intervalo, Jinru diz ao chefe que iria terminar o que estava fazendo, mas na verdade ele corre até o mestre da dungeon, e como iria ficar sozinho durante 1 hora, ele poderia dar uma conferida, e diante a câmera do chefe, ele pega sua adaga para testar a força do monstro, apesar de saber que não poderia derrotá-lo, senão iria causar um grande prejuízo à guilda de caçadores,
depois, com o portal se fechando. E quando estava prestes a avançar, Chai questiona o que ele estava fazendo ali, deixando Jinru em choque. E Chai volta a questioná-lo. Jinru percebe que tinha se arriscado demais e admite que os boatos sobre Chai não eram exagerados, afinal só percebeu sua presença quando ela falou com ele. E responde que acabou se perdendo e parou nesse lugar, fazendo Chai se questionar se estava vendo coisas, porque pensou que ele estava com uma arma, e o diz que seria melhor ele se retirar, pois se irritar o chefe, a equipe de mineração poderia ser eliminada. E assim que Jinru passa por ela, algo chama sua atenção e Chai começa a cheirá-lo, e fica surpresa por ele não ser fedido, e pergunta se ele realmente era um caçador, o que Jinru confirma. E ao olhar o seu crachá, ela nota que ele se chamava Sung Jinru, um caçador de rank E, e o pede pra ter cuidado no caminho de volta, deixando Jinru confuso, enquanto ela se perguntava se o seu cheiro agradável seria por ele ser de rank baixo. E bora deixar aquela inscrição pra batermos a nossa meta de 50 mil inscritos, que tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Sério, pessoal, ajuda o Nezinho aqui com a metinha. Aliás, curte e comenta também pra desbloquear aí o nosso engajamento, que a gente tá indo bem, tá indo mal, tá indo bem, tá indo mal. O nosso algoritmo tá meio confuso, mas enfim, bora pro anime. Ao retornar com os mineradores, o chefe admite que Jinru era sortudo por ter encontrado Chai. Na verdade, ela sempre fazia rondas pra protegê-los do chefe da dungeon, mas parece que ela não gostava do cheiro dos caçadores, uma característica única dela, mas Jinru lembra que ela agiu de forma diferente com ele, além de se recordar do chefe do Portal Vermelho ter o dito algo parecido, fazendo ele se perguntar se isso seria por ser um jogador. Afinal, a ajuda do sistema acabava o diferenciando dos outros, apesar de não ter ideia do que era ser um jogador. Mas depois de receber o seu pagamento, o chefe tenta contratá-lo como trabalhador fixo, mas Jinru agradece sua proposta e diz que só veio porque estava com tempo livre, então o chefe pede que pelo menos venha mais um dia, já que no dia seguinte teriam uma rodada dupla de raids, uma de rank A e outra de rank C, afinal esse era um de seus diferenciais, já que possuíam uma segunda equipe de ataque capaz de fechar portais de rank A, fazendo Jinru aceitar a proposta, já que ainda estaria no rank E, mas naquela noite Chai liga pra guild pedindo informações sobre Sung Jinru, da equipe de mineração, e um homem responde que o mestre Choi também pediu informações sobre ele, porém a associação trancou seus arquivos mesmo sendo de nível baixo, o que nunca tinha acontecido, deixando Chai pensativa sobre a forma como ele agiu na dungeon, além do fato do mestre Choi também estar o investigando, mas o que realmente a deixou intrigada foi o fato dele ser o primeiro caçador que conheceu com um cheiro bom. Mas vamos ao dia seguinte, que fez Jinru lembrar de quando era recepcionado por seus amigos, uma sensação que havia se esquecido, e depois de concluírem o trabalho no portal Rank C, eles foram até o A, onde o capitão Son Ki-hon oferece um valor a mais para algum dos mineradores acompanhar a equipe como carregador de equipamentos, e Jinru se oferece para acompanhá-lo, surpreendendo a todos, e o chefe o avisa que seria loucura, afinal os monstros eram muito fortes, e avisa Ki-hon que ele começou ontem, então não entendia a situação, e Ki-hon pergunta seu rank, ele diz que era de rank E, mas mesmo assim ele o aceita como carregador, e depois das apresentações, Jinru vai até o portal que era maior que o do dia anterior, apesar de não ter tanto poder mágico, e Ki-hon pede que ele não se preocupe, já que como equipe secundária eles não ficavam com nada muito perigoso, e Jinru nota que a equipe era formada por 6 rank A e 3 B, e mesmo sem nenhum rank S, nenhuma outra guild teria gente assim num time secundário, e ao entrarem no portal, Jinru nota que apesar do pouco poder mágico, algo estava estranho, e a sensação que tinha era a mesma de quando entrou no portal vermelho, e uma caçadora aconselha que ele não fique nervoso, afinal o líder e os outros caçadores eram muito fortes, então se não sair sozinho não seria atacado, e enquanto isso, Ki-hon pensava que quando a raid acabar seria capitão oficialmente, e apesar de não ter a força do mestre e da vice-mestre da guild, ele daria conta, e ao notar algo à frente, todos entram em postura de combate, o que surpreende Jinru, e dessa forma eles iniciam o combate contra os Chakais, e com seus ataques coordenados, eles os eliminam, e uma caçadora admite que era estranho terem monstros de rank C nessa dungeon, e Jinru nota que eles tinham coleiras, e diz que talvez pertençam a alguém, fazendo o líder questionar se eles estavam servindo como cães de caça, e algo chama a atenção de todos, e diante deles surge um grupo de orcs superiores, e Ki-hon consegue bloquear o primeiro golpe
golpe apesar de sua força absurda. E em seguida o tanque usa seu provocar, mas os monstros eram imunes a isto. Além de magia superior, mas mesmo assim eles continuam lutando e os caçadores começam a levar a pior. E Kinron avisa que se forem cercados eles estariam perdidos e os manda formarem grupos. Afinal, um orc gera muito desafio para um caçador de rank A e um dos orcs arranca o braço de um dos caçadores. E uma maga o prende e a healer recupera o braço do caçador, mas o orc consegue se soltar. E quando estava prestes a eliminá-los, Jinro o salva, fazendo os caçadores se perguntarem o que tinha acontecido. E com sua furtividade ativa, Jinro começa a enfraquecer os monstros, porque apesar de não ser do grupo e não querer se meter, ele não poderia deixá-los ser eliminados, fazendo Kinron se perguntar o motivo dos monstros terem se tornado lentos, mas graças a isso eles conseguem acabar com os orcs sem nenhuma dificuldade. E com o fim da batalha, a healer pergunta se Kinron também notou algo estranho durante o combate, o que ele concorda, e pergunta se os magos fizeram aquilo, o que eles negam, e uma delas diz que ninguém entre eles era capaz de usar furtividade, então era melhor nem pensar nisso, afinal o que importa era que venceram, o que Kinron concorda, mas aquela maga sabia que Jinro estava por trás daquilo e se pergunta se o carregador pensava que eles eram bobos e se mesmo com tantos conjuradores ele achava que ninguém iria notar que ele usou a furtividade, mas como ele os tirou de uma roubada, ele deveria ter seus motivos, então iria fingir que não viu nada e os caçadores perguntam se o capitão queria continuar avançando. Afinal, isso era muito perigoso para eles e entendiam que ele deve estar decepcionado, já que essa era sua primeira missão como capitão, mas seria melhor recuarem, fazendo Jinro pensar que era compreensível ele estar hesitante, já que queria concluir essa dungeon, mas se tiver bom senso, saberia o que fazer. E Kinron decide recuar, deixando todos aliviados, mas ao chegarem no portal, eles se deparam com uma barreira poderosa. E agora que sabiam que tinha algo com uma magia desta nessa dungeon, eles confirmam que a decisão de recuar foi a coisa certa, mas uma pressão mágica deixa todos em choque e Jinro se questiona o motivo de ninguém ter sentido isso do lado de fora, se até os rank B conseguiram detectar esse poder mágico. E quanto aos magos, eles começam a ser afetados pelo efeito de uma maldição do portal, e ao se virarem eles se deparam com um exército de orcs. E como sabia que seriam eliminados se lutarem, Kinron vai até um deles, que depois de mexer a cabeça todo doidão, diz aos humanos que se chamava Kargalgan e queria encontrá-los, afinal era o orgulhoso mestre de maldições orcs que fez aquilo com um portal e Kinron questiona se tinha alguém mais poderoso que ele nessa caverna, fazendo Kargalgan dar risada ao questionar se ele achava que alguém poderia superá-lo, mas iria deixá-lo escolher se iriam ser eliminados por seus soldados ou se iriam acompanhá-lo, fazendo Kinron concordar em segui-lo. E quando o orc dá as costas a ele diz a Jinro que quando o chefe aparecer, eles iriam atacar, porque o orc não seria capaz de manter a barreira enquanto lutava, apesar de não terem ideia sobre o resultado, mas nesse momento ele deveria sair da dungeon para chamar a equipe principal. Afinal, o objetivo deles nunca era sair com vida de uma dungeon, e sim garantir que o portal se feche. E a healer pede que Jinro entregue o seu testamento à sua família, afinal, eles eram treinados para isto, mas ele não tinha essa obrigação, então devia tentar sair com vida, fazendo Jinro notar que essa sensação de desespero o lembrava da dungeon dupla, onde todos o abandonaram ao contrário dessas pessoas, e promete levar o testamento, mas esperava que não seja necessário. E enquanto isso, Chai procurava por Jinro entre os mineradores e o chefe fica surpreso por ela ter vindo em sua folga e avisa que o Sr. Sung estava ajudando como carregador na dungeon, deixando ela surpresa por ele estar dentro do portal, onde os orcs os levam para um salão enorme, que estava repleto de orcs, e dentre eles tinham alguns orcs de armadura ao redor de um trono, onde o que estava sentado, parecendo o chefe, dá as boas-vindas aos humanos. E dessa forma, finalizamos mais um episódio de Solo Leveling. Muito obrigado quem ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima! Beijo do Nes!